Não dá para fazer um pênalti ridículo desse no último minuto. Olha lá o Flávio Prado, fazendo o muquizinho do Gabigol. Que coisa ridícula. Olha que coisa patética. E eu tenho que aturar. É óbvio que eu tenho que aturar. Eu mereço aturar. Por causa do Léo Pereira, por causa do De La Cruz, que custou 70 milhões de reais pro Flamengo e não faz nada, e perdeu a bola no primeiro gol. O De La Cruz... Fala galera, bem-vindos ao canal. 2-1 Cruzeiro no Flamengo, no Mineirão. Teve lei do ex, Gabigol bateu o pênalti, Rossi defendeu, mas no rebote ele fez o gol, 2-1, sem falar que era pra ter sido uma goleada, né? Rossi defendeu demais, só ele que salvou hoje no time do Flamengo. A gente vai ver o que o pessoal da Jovem Pan falou sobre o jogo. A gente vai deixar o link deles aqui na descrição. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Bora pro vídeo. Mais cruel, e o Gabigol faz o gol da vitória do Cruzeiro contra o Flamengo. É aquilo que eu digo. O Gabigol tá numa fase boa? Não. Se eu não me engano, é o 8º gol do Gabigol, tá? Pelo Cruzeiro. É o 6º ou 7º que sai de uma jogada de pênalti. Sai de uma cobrança de pênalti. Não vive uma bela fase o Gabigol. Mas é impressionante a estrela que esse cara tem. Ele entra no final do jogo, quando tudo já parecia definido. O Léo Pereira, de forma patética, faz um pênalti ridículo que tem que ser questionado. É um baita jogador. Que se dane. Não dá para fazer um pênalti ridículo desse no último minuto. Olha lá o Flávio Prado, fazendo o muquizinho do Gabigol. Que coisa ridícula. Olha que coisa patética. E eu tenho que aturar. É óbvio que eu tenho que aturar. Eu mereço aturar. Por causa do Léo Pereira, por causa do De La Cruz, que custou 70 milhões de reais pro Flamengo e não faz nada, e perdeu a bola no primeiro gol. O De La Cruz, a mulher dele falou recentemente aí, o De La Cruz, que queria que ele voltasse pro River Plate. Dá de graça essa desgraça pro River Plate. Porque desde que ele veio pro Flamengo, o De La Cruz não joga nada, o De La Cruz entrega gol, o De La Cruz se machuca mais do que joga. Então, esse Flamengo, ele acaba perdendo na regularidade pro Palmeiras, porque tem jogador que fica com o reizinho na barriga, porque tem jogador displicente. E hoje o Cruzeiro jogou bem contra o Flamengo, tá? Foi um jogo de igual para igual do Cruzeiro contra o Flamengo. O Rossi agarrou muito bem, pegou bolas dificílimas, assim como o Cássio. Pra quem critica o Rossi, né? O pessoal sempre fala que o Rossi é muito ruim. Eu acho que o Rossi é bem subestimado. O Rossi traz uma segurança pro gol do Flamengo. E hoje, se não fosse ele, teria sido uns 3, 4 gols. No mínimo. Catou demais o Rossi. E ele é o único que não pode ser criticado hoje. Agora, o Cruzeiro erra, o Flamengo erra muita bola ridícula, gente. Não pode o De La Cruz errar do jeito que errou no primeiro gol. O Léo Pereira fazer um pênalti desse. Um zagueiro experiente. No último minuto de jogo, era só cercar, o cara tava de costa. Aí, meu amigo, aí é o Gabigol entrando, fazendo o gol da vitória contra o Flamengo, o rubro-negro se rasgando de raiva por causa da incompetência e displicência de Léo Pereira e De La Cruz. Um Flamengo que perde gols de novo. O Pedro perdeu um gol cara a cara com o goleiro, cara a cara com o Cássio. Ele chuta em cima do Cássio. Um Flamengo que perde chances novamente e que perde de novo a liderança para o Palmeiras. O Palmeiras agora é líder, o Cruzeiro vai se recuperando, vai subindo na tabela. E aí, meu amigo, boa noite, Flávio Prado, Bruno Prado, Fábio Piperno. Eu vou te dar a palavra, porque eu tenho que ser sujeito homem. Se o meu time consegue entregar a paçoca pro Gabigol fazer um gol no último minuto, se o Flamengo consegue, se o Léo Pereira, ele consegue me dar, né, o desgosto de ver o Gabigol tirando onda com a cara do Flamengo,
no último minuto de jogo, olha que coisa ridícula, gente. Não é assim, ô seu animal, é assim. Animal. É assim, o que você tá fazendo? Você tá se defendendo? E aí, Flávio Tá Prado? brigando. O Gabigol decidindo o jogo no último minuto. Agora, uma coisa a gente tem que reconhecer. Tem estrela, Flávio Prado. O cara entra no último jogo, no último minuto de jogo, surge um pênalti ridículo, ele perde o pênalti e a bola ainda sobra pro Gabigol fazer o gol. Era o destino e ele, como ele diz, ele é marrento, ele é arrogante, ele saiu pela porta dos fundos, mas ele é predestinado, Flávio Prado. Boa noite, filhado. Tá mais calmo agora, você tá... Que maravilha. Olha, que coisa maravilhosa. No último minuto, sai do jogo e entra a cara no pilhado. É muito bom isso, cara. É muito bom. Isso Como é que é? Vamos fazer junto de novo aqui. Aqui. Rir pra não chorar, né? Agora assim. Isso. O Léo Pereira conseguiu. O Léo Pereira conseguiu fazer um pênalti ridículo pro Gabigol fazer o gol no último minuto. E deixando claro, tá? Ele não comemorou, Flávio Prado. Pois é, isso Gabigol... eu achei lamentável. Eu achei que ele tinha que comemorar e meter o muquezinho lá e... Como a Arrascaeta também deveria ter comemorado. O que passou, passou. E a história dele no Flamengo está feita e a história do Cruzeiro está sendo feita agora. Tá tudo certo. Foi um baita jogo no primeiro tempo. Gostei demais da partida. O primeiro tempo foi muito bom. Segundo tempo, caíram os dois de produção, até pelo ritmo de jogo que foi imposto no primeiro tempo. Era natural que caísse um pouquinho. O resultado foi cruel com o Flamengo. Acho que era um jogo para empate. E até com mais gols, né? De repente 2-2, boas defesas dos dois lados. E aí aconteceu esse pênalti, e aí, né, essa alegria toda para nós aqui de vermos essa abertura tão bonita, tão tranquila do nosso querido amigo Pilhado. Foi uma coisa, né? Faz parte da vida e tal. A verdade é que o Cruzeiro colou no Flamengo, né? Tá um ponto só do Flamengo agora. E o Palmeiras é que tirou proveito disso tudo. Mas foi um jogo bem legal. O time do Cruzeiro subiu bastante de produção. Tá um time mais veloz, E hoje, claro, ele aceitou a superioridade técnica do Flamengo, ele deu o campo pro Flamengo e foi muito rápido no contra-ataque. E esse menino Caio Jorge, nossa senhora, fez aquele golaço, depois meteu uma bola na trave, uma paulada. Bela fase do garoto. Se o Gabigol, né, não é mais o mesmo, esse menino aí tá crescendo bastante. Então foi legal o jogo e um final muito bom de ser lembrado e visto. Tem que aturar. Realmente tem que aturar isso. Olha lá, a cara de bobo dele, a cara de bunda do Fábio Piperno, Bruno Prado. Olha lá, aí ele fica fazendo sobe som. Gente, que cena ridícula, gente. Que cena patética. Olha isso. Agora, eu mereço aguentar isso. Por quê? Porque o Flamengo, de novo, ele é displicente. O De La Cruz, de novo, errando. Gente, a mulher do De La Cruz não falou que ela gosta do River Plate, que ela não é fã do Flamengo. Vai embora pro River Plate, De La Cruz. Some do Flamengo, some. Veio pro Flamengo, foi caro, não joga nada, entrega gol sem parar. Então, olha lá que coisa ridícula. Olha lá que coisa ridícula. E que o De La Cruz suma do Flamengo. O Léo Pereira joga bola, tem crédito. Agora, é um pênalti ridículo. Mas uma coisa a gente tem que falar. Porque, lógico, né, eu brinco, a gente fala aqui, eu fico puto mesmo. Mas uma coisa tem que ser falada, Piperno e Bruno Prado. Um baita jogo do Cruzeiro. Tinham 52 mil pessoas hoje no Mineirão. Mineirão lotado. Cruzeiro jogou de igual para igual com o Flamengo. Teve chances de gol. Né? O Flamengo teve algumas chances? Teve. Mas eu não consigo dizer de verdade quem foi melhor em campo. Eu achei o jogo muito igual. Os dois times tiveram chances de gol. Nenhum dos dois times abdicou de jogar bola. E aí é o que o Flávio falou, né? Caio Jorge mais uma vez marcando. O Gabigol, eu digo mais de predestinado, de estrela, porque para mim o cara que faz 8 gols, sendo 6 deles de pênalti,
Não dá para você falar, o Gabigol está se recuperando. Não. Gabigol não está bem. Mas o Gabigol ferrou o Flamengo. O Gabigol amanhã vai ser capa de todos os sites. Hoje ele vai ser capa de todos os sites. Ele vai ser noticiário em todas as mídias esportivas. Por quê? Porque saiu do Flamengo pela porta dos fundos. Léo Pereira deu para ele um presente. Vai ver, eles são amigos e o Léo Pereira deu para ele esse presente no final do jogo. E acabou com o Flamengo. E detalhe, Flávio, deixou o Palmeiras distanciado do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Felipe Luiz é muito bom treinador, mas ele precisa tornar esse time, às vezes, menos displicente, na minha opinião. Eu acho o time muito bem e não dá para ficar perdendo gol todo jogo. Tem jogo que não dá para perder gol. E hoje o Pedro teve um lance que foi praticamente uma cobrança de pênalti, que ele finaliza de canhota na mão do Cássio, Bruno Prado e Fábio Piperno. Bom, Pilhado, né? Boa noite a você, né? Uma noite... Eu gostei da abertura do programa, achei a abertura muito divertida. Até cedo ali, do 24 para o 20, fiz questão de ligar aqui no celular para ver a abertura do programa, né? Até chegar aqui, não poderia perder esse momento. Mas foi um jogo muito bom lá, o brinde entre Flávio Prado e Fábio Piperno. Um ambiente festivo. O jogo foi legal, foi um bom jogo, sim. O jogo foi bom. O primeiro tempo foi muito bom, né? O jogo de ataque contra ataque, o jogo com várias oportunidades. O segundo tempo caiu um pouquinho, o Flamengo até, na maior parte do segundo tempo, ficou em cima do Cruzeiro. Caiu na reta final, o Cruzeiro começou a crescer no jogo. E assim, o empate seria até mais justo, mas aí são as questões individuais. Como o Flamengo no primeiro tempo empata o jogo no talento do Arrascaeta, que eu até falei na transmissão, para mim é o melhor jogador do campeonato até agora, comecinho, 7 rodadas. Ele individualmente é o melhor jogador do campeonato. Começa muito bem o campeonato Arrascaeta, mas caiu no segundo tempo bastante. E o Cruzeiro, um golaço do Caio Jorge, e nos erros individuais o Cruzeiro chegou à vitória, né? Você falou, o primeiro gol, o De La Cruz foi pressionado, perdeu a bola. O Caio Jorge no mano a mano engoliu o Léo Pereira e fez o gol. E no segundo gol, um pênalti que o Léo Pereira chega atrasado e acerta o Eduardo. Mas foi um jogo legal. O Cruzeiro melhorou muito, né? O Cruzeiro, o Leonardo Jardim, ele coloca um time mais físico em campo e o Cruzeiro vem crescendo de produção. O Cruzeiro ganhou todas em casa no Brasileiro, fez um grande jogo contra o Bahia, um 3-0. Foi a última derrota do Bahia. O Bahia vem de 5 vitórias seguidas, juntando todas as competições. A última vez que perdeu foi essa pro Cruzeiro, de 3-0. Com o Cruzeiro marcando pressão. É que o Cruzeiro tinha um time que era meio assim, fantasia. Jogadores que já passaram do seu auge e o Leonardo Jardim montou um time mais dentro da realidade. Um time para competir. O futebol brasileiro ele é mais físico do que técnico. E ele montou um time para competir fisicamente. O Gabigol pode ser muito útil ao Cruzeiro, mas jogando todas não vai ser, como o Dudu também não seria. Então, o Leonardo Jardim teve essa coragem e o respaldo do dono do clube para fazer essas alterações. O time melhorou, o time cresceu, é um time bem competitivo. Tem um jogo no Equador, nessa semana na Sul-Americana, que eu falei no fim da transmissão, eu iria só com a molecada. Tá zerado na Sul-Americana, é uma viagem longa. Eu priorizaria bem o brasileiro e depois a Copa do Brasil. Se sair da Sul-Americana, não dá muita coisa. Eu iria com a molecada lá e jogaria inteiro o próximo jogo do Brasileiro. E o Flamengo é um time muito forte, né? Essa alternância Palmeiras e Flamengo mostra a força dos dois. Palmeiras era líder, perdeu para o Bahia, assumiu o Flamengo. Hoje o Flamengo perde para o Cruzeiro, o Palmeiras assume. E hoje era uma rodada mesmo mais favorável para o Palmeiras. O Palmeiras tinha um jogo mais fácil que o do Flamengo. Onde o Palmeiras foi muito bem, que até se você pegar a tabela, o normal era o Flamengo ser líder. Mas o Palmeiras ele foi muito bem quando ele ganha em Porto Alegre do Inter e ganha em Fortaleza do Fortaleza. Ali era para ter perdido pelo menos algum ponto e não perdeu. Acho que a liderança do Palmeiras está mais ali do que na rodada de hoje. Acho que os resultados de hoje foram normais. Onde o Palmeiras, por enquanto, está fazendo diferença são nessas duas vitórias aí, em Porto Alegre e em Fortaleza. E o Flamengo vai ter que buscar algumas vitórias desse nível fora de casa. Bom, eu tô vendo aí, né, nas redes sociais, uma certa polêmica com relação ao lance do pênalti que originou o gol do Gabigol. Não só algumas pessoas questionando, né, se foi ou não pênalti. Eu achei pênalti, eu achei um pênalti imbecil do Léo Pereira. Eu não vou adjetivar o Léo Pereira, mas a falta de inteligência dele foi algo surreal,
no último minuto de jogo, você chutar a perna do jogador sem o domínio da bola. Ah, pilhado, mas é no jogo. Ele achou que ele ia chutar a bola. Que se dane que ele achou que ele ia chutar a bola. Ele que não ache que ele vai chutar alguma coisa. Ele que tenha sangue frio de marcar direito um jogador que perdeu o domínio da bola. Então não dá para um zagueiro fazer uma burrice ao ponto de cometer um pênalti bobo no último minuto de jogo. Porém, eu tô até pedindo pro Kaique Lima da nossa direção aqui recuperar o lance, porque eu já estava aqui a postos para fazer o programa, né? E eu não vi o lance, eu só vi o pênalti, né? Eu fui lá ver, para ver se o Gabigol faria o gol, se ele iria cobrar o pênalti, e eu não vi a jogada que origina o pênalti. E tem torcedor do Flamengo, né? E o Kaique vai tentar recuperar o lance. O Bruno estava comentando o jogo, pode ser que ele lembre, dizendo, Fábio Piperno, que o Bruno Henrique sofreu falta no lance onde o Cruzeiro recupera a bola para ter o pênalti em cima aí do Eduardo, o pênalti do Léo Pereira no Eduardo. Você lembra, Bruno? Eu, para ser sincero, não vi o lance, mas a gente acompanha aqui as redes sociais, né? A gente faz o programa sempre ligado. E eu tô vendo muito torcedor do Flamengo na bronca. O pênalti eu achei. Mas houve realmente um lance duvidoso aí, que estão cobrando o uso do VAR na roubada de bola do Bruno Henrique? Olha, nada que tenha me chamado a atenção na transmissão, né? Pode aparecer a imagem do lance detalhado ali, mas na transmissão não me chamou a atenção. Ali, para mim, tudo seguiu normal, mas vamos ver se aparecer a imagem, vou tentar achar aqui também. Mas não me chamou a atenção na hora do jogo, não. Tá, o Kaique vai correr atrás pra gente. Fábio Piperno, primeiro, foi pênalti, na sua opinião? Segundo, Gabigol fazendo gol no Flamengo no reencontro. Tava muito óbvio que isso ia acontecer, mas quando pareceu que não aconteceria, o Léo Pereira fez questão de fazer uma surpresinha pro ex-companheiro, Fábio Piperno. Para te deixar todo nervosinho depois. Olha, foi pênalti, eu teria, claro, marcado o pênalti. O Gabigol, e vou fazer aqui justiça ao Bruno, estava assistindo o segundo tempo ao lado do Bruno Prado e falar: o Gabigol vai entrar e vai fazer um gol hoje, vai fazer o gol da vitória hoje. Certo, seu Bruno? Eu falei. O Bruno falou isso umas 2 vezes lá. Então aconteceu. Veja, está muito óbvio, está cada vez mais claro que o Gabigol mudou o status dele. Chegou como a grande estrela da companhia, a grande celebridade desse time. E não é mais, perdeu o status. O gol que ele marca sai de um erro, não vamos ignorar isso também. Ele perde o pênalti, atento lá, ele acompanhou o lance, fez o gol no rebote. Aí uma cochilada da defesa, né? Enfim, o Gabigol bateu o pênalti, prosseguiu no lance, a defesa ficou olhando. Você nota que depois o Rossi dá até uma bronca na defesa do Flamengo. Mas eu também achei um bom jogo. No segundo tempo, até mais ou menos uns 20 minutos e tal, acontecia pouca coisa, de repente o Cruzeiro teve lá umas 3 chances, o Flamengo melhorou na parte final do jogo, qualquer um deles poderia ter feito 2-1, mas a verdade é que o Leonardo Jardim vai fazendo, ele não é o cara mais bem-humorado do mundo, tá? Isso está muito claro, deu bronca em todo mundo, ficou bravo e tal, mas ele está entregando, ele está renovando e ele está melhorando um time que estava se arrastando. Então, aí eu concordo com o Bruno, eu acho que o Cruzeiro, primeira providência que tem que tomar, agora que está começando a mostrar serviço, a embalar no Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus, dá um bico nessa Sul-Americana que não vai levar o Cruzeiro a lugar nenhum. Manda o Sub-12 lá para fazer esse jogo no Equador e segue a vida. Ele vai jogar Brasileiro e Copa do Brasil e está muito bom. Na Copa do Brasil, no meio de semana, fez 2-0 do Vila Nova, em outra ótima exibição do Caio Jorge, que é um jogador que está crescendo demais com o Leonardo Jardim e ele tem condição técnica para entregar cada vez mais, ele é muito bom de bola. Aliás, ele mostrou isso no final do ano, logo depois que ele chegou. Não dá para comparar os dois hoje. O Caio Jorge hoje entrega muito mais que o Gabigol. Não sei qual vai ser o limite dele, não sei até quanto ele vai evoluir, mas é um jogador que está entregando mais. Em relação ao Flamengo, assim, é a terceira troca de liderança que tem com o Palmeiras. O Flamengo era líder no saldo de gols, depois o Palmeiras passou em pontos, o Flamengo recuperou na última rodada e agora o Palmeiras está de volta à frente. Até aí, nenhuma novidade.
Mas, vejam só, é um Flamengo que não vem bem na Libertadores. Então, é um Flamengo que vai ter que suar sangue lá na Argentina quarta-feira. O Palmeiras, por exemplo, vai jogar em Assunção absolutamente folgado. Se perder, dane-se. Ele já tem 9 pontos. Aí tem 2 jogos em casa e resolve a parada aqui. O Flamengo não pode se dar o luxo de pensar assim. Por quê? Porque não fez até agora nenhum bom jogo na Libertadores. Foi um jogo razoável lá no Equador e só. Nada mais que isso. No Campeonato Brasileiro, nessas últimas rodadas, à exceção da goleada contra o Corinthians, o Flamengo também não tem feito grandes jogos. Tem feito algumas partidas aceitáveis, como a de hoje. E eu acho, sim, aí excepcionalmente eu vou concordar com o nosso amigo Pilhado, que um dos problemas dessa oscilação nas últimas rodadas é por conta, sim, da bola abaixo do que a gente deseja ver do De La Cruz no meio-campo. Então, isso está atrapalhando um pouco, está atrapalhando a evolução do time, eu acho que sobrecarrega um pouco o Gerson e a bola não chega em tão boas condições para os caras da frente. Nesse sentido, eu acho que a luz amarela do Flamengo está acesa. O Flamengo não pode mas nem imaginar um outro tropeço na quarta-feira. Não, e ainda tem isso, né, Piperno? Ainda tem a esposa do De La Cruz em entrevista dizendo que tem saudade do River Plate, que não é fã do Flamengo, que ela leve o marido dela de volta. Que isso? Que eles dois saiam o mais rápido possível do Rio de Janeiro, porque o Flamengo rasgou dinheiro com esse tal de La Cruz. Eu falei, eu na época dizia, que contratação do Flamengo. Parece que esse cara já veio com lesões crônicas, não sai do departamento médico. Quando sai do departamento médico, não joga nem 1/10 do que jogou no River Plate. Não entrega, costuma entregar gol. A única coisa que ele entrega não é futebol, é gol. Como tem entregado o gol de La Cruz, como foi hoje, o primeiro gol do Cruzeiro. Ele erra a saída de bola, muitas vezes é displicente, não é aquele motorzinho que era no River Plate. Então, uma contratação que parecia maravilhosa, por enquanto, foi péssima para o Flamengo. Para mim, são 2 jogadores que tem que ser questionado o valor pelo que entregam, né? 3, na verdade. Cebolinha, desde que chegou, nunca foi decisivo no Flamengo, custou 75 milhões de reais. De La Cruz, se eu não me engano, custou 16 milhões de dólares. Também não entregou nada. E o Michael nesse retorno também, que é o terceiro maior salário do time e que também não entrega nada, o Michael. Ou seja, o Flamengo tem que também saber, o Alcaraz não foi liberado porque não rendia tudo que foi investido, então tenta liberar jogador também, que custou caro, que ganha salário milionário e que não entrega, né, nesse Flamengo. Quem entrega hoje em dia é Pulgar, é Gerson, é Pedro, o Wesley, é Léo Ortiz, o próprio Léo Pereira, que hoje foi uma mãe, mas também entrega. Agora, esses 3 que eu falei aqui, principalmente o De La Cruz, é inacreditável o quanto não entrega e ainda vem a esposa querendo ganhar mídia na Argentina, falando que não é fã do Flamengo. Agora, Gabigol, Flávio Prado, já... Vamos ver essa parte do Gabigol, né? Estou aqui procurando na internet. A declaração do Gabigol depois da partida foi a seguinte: não comemorei por respeito ao Flamengo. Foi o time que me deu tudo. Todo mundo sabe o meu amor e o meu respeito. O que aconteceu comigo foi com um presidente, não com o resto das pessoas e os jogadores. Talvez tenham que aceitar que eu tenho um pouquinho de estrela. É isso, ele primeiro foi super legal, foi super respeito, e aí no final ele dá essa cutucada no Landim, e claro, em muitas pessoas que o criticaram, né, nesse período, no Flamengo, que tem que aceitar que ele tem um pouquinho de estrela, Flávio Prado. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar longo, já passou de 24 minutos. E o que vocês acharam? Vocês concordam com o Pilhado do que ele falou? Discordam?
Deixa aí no comentário de vocês, que é muito importante pra gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente vai estar trazendo mais vídeos para vocês. E a inscrição, né, ajuda bastante a gente. É isso aí, galera. Tamo junto e até a próxima.